Olá pessoal, vamos dar sequência aos nossos estudos sobre finanças públicas e, nesta aula, vamos entender um pouco mais sobre orçamento, analisando o que a doutrina chamou de princípios orçamentários. Bom, essa introdução ao termo orçamento é extremamente necessária, porque a partir de agora, nosso objeto de estudo passa a ser esse, o orçamento. E a partir da próxima aula, vocês terão a companhia de outros professores que vão tratar desse tema de forma bem detalhada. Mas eu continuo a acompanhar vocês e a tirar suas dúvidas a partir do canal de tutoria, ok? Então, vamos começar. Todos nós já ouvimos muitas pessoas reclamando que não sabem para onde vai tanto dinheiro que é entregue ao Estado em forma de impostos, não é mesmo? E muitos presidentes assumem o seu mandato pensando que mandam em tudo, ok? Bom, certamente, como vocês já sabem, eles estão errados, não é mesmo? Então, apesar de o presidente no Brasil ter muito poder, o modelo político prevê uma forte fiscalização e controle pelo poder legislativo, como veremos a seguir. O orçamento público é uma ferramenta que permite não só acompanharmos como e quanto o governo arrecada em tributos, mas também como aplica esses recursos. Ok, então vamos lá. A principal finalidade do orçamento é auxiliar o controle e a fiscalização do legislativo sobre o executivo. Dessa forma, os chamados princípios orçamentários passam a ganhar relevância e, no Brasil, estão incorporados na Constituição Federal e em legislação específica. E qual é essa legislação específica que trata do orçamento? Temos a Lei nº 4.320 de 1964, que vem sendo atualizada. E temos também as leis de diretrizes orçamentárias, as chamadas LDOs, que todos os anos o parlamento deve analisar e aprovar. É por isso que todos os anos assistimos e lemos reportagens sobre a necessidade de o Congresso Nacional eventualmente suspender o recesso parlamentar com o objetivo de votar o orçamento para o ano seguinte. Nas assembleias estaduais e nas câmaras municipais ocorre o mesmo. Os princípios orçamentários são, portanto, as premissas a serem observadas na concepção dessa proposta orçamentária. E quais são esses princípios orçamentários? E para que servem efetivamente? Vamos lá. São 13 os princípios orçamentários: unidade, totalidade, universalidade, anualidade, exclusividade, especificação, não vinculação de receitas, orçamento bruto, equilíbrio, legalidade, publicidade, clareza e exatidão. Vamos examinar cada um desses princípios para entender como servem de ferramenta de controle e transparência. O primeiro princípio é o princípio da unidade. Esse princípio determina que o orçamento deve ser uno, ou seja, deve existir apenas um orçamento para um exercício financeiro. Dessa forma é possível obter um retrato geral das finanças públicas e, o mais importante, permite-se ao Legislativo o controle das operações financeiras do Executivo. O segundo princípio é o da totalidade, que possibilita a coexistência de múltiplos orçamentos que, entretanto, devem sofrer consolidação. Dessa forma, permite-se uma visão geral do conjunto das finanças públicas. A composição do orçamento anual integra as seguintes partes: orçamento fiscal, orçamento da Seguridade Social e orçamento de investimento das estatais. Este modelo, em linhas gerais, segue o princípio da totalidade. O terceiro princípio é o da universalidade, pelo qual o orçamento deve conter todas as receitas e despesas do Estado. É indispensável para o controle parlamentar, pois possibilita, em primeiro lugar, conhecer todas as receitas e despesas do governo e dar prévia autorização para a respectiva arrecadação e realização. Depois, impede o Executivo de realizar qualquer operação de receita e despesa sem a prévia autorização legislativa. E, por fim, é possível conhecer o exato volume global das despesas projetadas pelo governo a fim de autorizar a cobrança de tributos estritamente necessários para atendê-las. O quarto princípio é o princípio da anualidade ou periodicidade e prevê que o orçamento deve ser elaborado e autorizado
para um determinado período de tempo, geralmente 1 ano. Já o quinto princípio é o da exclusividade. Esse princípio determina que a lei orçamentária deverá conter apenas matéria orçamentária ou financeira. Este comando serve para deixar essa lei limpa, sem a possibilidade de se incluir na mesma os chamados jabutis, como são chamados os artigos escondidos em uma lei que alteram outras sem qualquer tipo de relação temática. O sexto princípio é o da especificação, especialização ou discriminação. Essa regra determina que as receitas e despesas devem aparecer de forma discriminada. O princípio da especificação também objetiva facilitar o acompanhamento e controle do gasto público, porque inibe a concessão de autorizações genéricas. O sétimo princípio é o da não vinculação ou não afetação das receitas. Por esse mandamento, nenhuma parcela da receita de impostos poderá ser reservada ou comprometida para atender a determinados casos ou a determinados gastos. O oitavo princípio é o do orçamento bruto, que surgiu juntamente com o da universalidade, com o mesmo objetivo. Ou seja, todas as parcelas da receita e da despesa devem aparecer no orçamento em seus valores brutos, sem qualquer tipo de dedução. O nono princípio é o princípio do equilíbrio. Esse princípio é pautado nos ideais liberais dos economistas clássicos. Já o keynesianismo, a partir dos anos 30, tornou-se uma contraposição ao princípio do orçamento equilibrado, justificando a intervenção do governo nos períodos, por exemplo, de recessão. Keynes admitiu o déficit e seu financiamento. Ele justificava sua teoria pela compensação na utilização de recursos ociosos que gerariam mais emprego, mais renda, mais receita para o governo e, finalmente, recolocaria a economia na sua rota de crescimento. Observe que essas ideias de Keynes fazem bastante sentido em situações de calamidade pública, como a crise gerada pela pandemia do coronavírus. Ou seja, é exatamente em períodos como esse que a atuação do Estado na economia se faz necessária. O décimo princípio orçamentário é o princípio da legalidade. Por meio desse mandamento, dá-se um cunho jurídico ao orçamento. Ou seja, para ser legal, tanto as receitas quanto as despesas precisam obrigatoriamente estarem previstas na lei orçamentária anual. E a aprovação do orçamento deve observar o processo legislativo. O princípio da publicidade ordena que o conteúdo orçamentário deve ser publicado nos veículos oficiais de comunicação. Para quê? Para conhecimento do público e para eficácia de sua validade. Este princípio é consagrado no artigo 37 da Constituição Federal de 88, que estabelece os princípios constitucionais da administração pública, que são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Já o 12º princípio é da clareza ou objetividade, segundo o qual o orçamento público deve ser apresentado em linguagem clara e compreensível a todas as pessoas que, por força do ofício ou interesse, precisam ou precisariam manipulá-lo. Tem como finalidade deixar a informação o mais acessível possível, ok? Por fim, o 13º princípio, que é o da exatidão. Esse princípio determina que as estimativas devem ser tão exatas quanto possível, de forma a garantir à peça orçamentária um mínimo de consistência para que possa ser empregado como instrumento de programação, gerência e controle. Bom, pessoal, esses são os pontos de partida para o entendimento sobre o orçamento. A partir de agora, as aulas sobre esse tema serão mais específicas. Reforço as recomendações para os estudos complementares com a leitura dos materiais disponíveis em sua área do aluno, ok? Eu continuo acompanhando vocês durante todo o curso, inclusive respondendo suas dúvidas, tá bom? Então, até logo mais, um abraço.